Na gravar, perfeito. Pessoal, eu vou começar a apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, coloquem aqui no chat, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem. Lembrando que o webinar que a gente está fazendo agora é sobre COI, sobre a comunicação de engajamento, tá? A comunicação de engajamento ela é voltada para organizações não empresariais. A gente teve agora mais cedo, às 9, o webinar sobre COP, que é a comunicação de progresso, voltada para organizações empresariais, tá? Então, se vocês, por acaso, são empresa, organização com fins lucrativos, quiserem ficar na chamada, tudo bem. Se não, depois eu vou disponibilizar o webinar de COP para todos que estavam inscritos, agora à tarde, tá bom? Perfeito. Então, gente, para começar a apresentação, aqui por parte do Pacto, eu não sei se eu já tive contato com vocês ou com alguns de vocês, mas eu sou o Pedro, eu trabalho aqui no Pacto como responsável pela adesão de novas organizações e também com engajamento na equipe da Carol, da Ana Carolina, que imagino que a maioria de vocês deva conhecer ou já deve ter algum tipo de contato com ela. Para começar a apresentação, eu queria saber até no chat o quanto que vocês já fizeram envio de algum COI, de alguma comunicação de engajamento. Queria saber se vocês já fizeram algum tipo de envio de comunicação de engajamento, ou se é a primeira vez que vocês fazem alguma comunicação de engajamento. Tá, perfeito. Leonardo falou que vai ser a primeira, Alexandre falou uma vez, já fizemos 2 vezes, começo de janeiro, primeira vez. Cláudio vai ser a primeira vez do Sebrae Paraná, perfeito. Tá, perfeito, gente. Então, mais ou menos metade vai ser a primeira vez e metade já fez o envio, né? Então, é sempre importante participar desse tipo de oportunidade, porque a gente vai relembrar o envio do COI, o passo a passo, etc. Mas também para os novos entrantes, o que significa o envio do COI e a importância dele. E não só o envio do COI, mas também quais são as informações que contemplam o envio de um COI e, ao mesmo tempo, a importância de se ter a base de contatos atualizada no site e também outras informações que são necessárias, tá? Perfeito. Então, gente, continuando a apresentação, eu sempre gosto de trazer alguns números com relação ao pacto, que muitos de vocês já conhecem, se conhecem, é bom sempre reforçar, porque o pacto hoje ele é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa no mundo. Então, a gente tem hoje 14 mil empresas fazendo parte, 4 mil organizações não empresariais fazendo parte no mundo. Então, é interessante que eu estava atualizando essa apresentação de 3 meses agora para cá, e a gente teve um acréscimo de mais de 1.000 organizações fazendo parte no mundo todo. E aqui no Brasil, a gente tem hoje mais de 1.300 integrantes, tá, gente? Eu sempre trago, por mais que vocês já saibam essas informações, eu sempre gosto de reforçar isso, porque o Pacto ele é uma grande rede, com várias organizações de vários setores, indústrias, tamanhos, faturamentos, número de funcionários, enfim, regiões de atuação totalmente distintos. Então, é uma rede com total possibilidade de conexão entre vocês com outras organizações não empresariais, com outras empresas também. Então, saibam que o Pacto é uma rede com a qual vocês podem ter muita e total interação para vários temas, tanto de negócio, ou geração de negócio, ou até temas atrelados à agenda de sustentabilidade. Então, eu reforço muito esse ponto que caso vocês estejam buscando conexão com outras empresas, eu e toda a equipe de engajamento, a gente está totalmente disponível para apoiar vocês nesse processo, tá? E relembrando, todo papel de apoio do Pacto às empresas na sua jornada em sustentabilidade. Então, aqui, como organizações não empresariais, vocês têm à disposição a participação no que a gente chama de plataformas de ação,
que basicamente são grupos de trabalho temáticos nas frentes de direitos humanos, anticorrupção, clima, comunicação, sustentabilidade no agronegócio e água. Então, se alguns desses temas são relevantes para vocês, e vocês ainda não fazem parte desses grupos de trabalho, me sinalizem para que eu possa depois incluir vocês nesses grupos. Então, se nem não sabem ainda o que são esses grupos de trabalho, também me sinalizem para que eu possa interessar vocês a participarem deles também. Além de uma série de treinamentos, de webinars e programas que vocês podem participar, né? A agenda de treinamento está no nosso site. A gente também sempre envia através de newsletter. Então, por isso que eu peço também que vocês mantenham os contatos das pessoas nas organizações de vocês que desejam receber as comunicações do Pacto, porque lá a gente também comunica os novos treinamentos, novos webinários e oportunidades de engajamento para vocês. Então, vou reforçar esse ponto também mais no final da apresentação. Então, só relembrando esses pontos, tá, pessoal, de conexão, de atuação do Pacto, tanto em questões na jornada em sustentabilidade para suas organizações, ao mesmo tempo também na participação dos grupos de trabalho, conexão com outros membros, assim por diante. Então, eu e toda a equipe de engajamento, a gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida ou necessidade que tiverem. Então, para começar a falar sobre a comunicação de engajamento, antes é necessário falar sobre os 10 princípios do Pacto. Então, o Pacto ele surge no ano 2000 com o então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, dizendo que o setor privado precisa agir num pacto global em prol do desenvolvimento sustentável, baseado nos 10 princípios das Nações Unidas. Então, esses 10 princípios basicamente são o que a gente chama de uma linha base que as organizações empresariais e não empresariais devam seguir para minimamente cumprirem com o que a gente diz que é essa linha base para os negócios, para as organizações. Elas devem cumprir com requisitos mínimos de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Lembrando que uma organização não empresarial, ela pode e deve também cumprir com esses 10 princípios. Ela pode e deve ter essa linha base de atuação. E melhor ainda se ela trabalha numa agenda de sustentabilidade com outras empresas, então se é uma organização não empresarial, sem fins lucrativos, que trabalha numa agenda corporativa com outras empresas, levar essa agenda para essas outras organizações, como de fato engajamento, que também é um dos princípios da comunicação de engajamento, do COI. Então, os 10 princípios foi o que eu mencionei. Então, é a linha base que surge com a criação do Pacto Global no ano 2000. Porém, a nossa principal linha de trabalho aqui no Pacto Global, e não tem como ser diferente, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São os ODS, que é a agenda criada em 2015, é a agenda hoje mais transversal que existe em sustentabilidade. Então, todos os países vinculados à ONU assinaram essa agenda, que compreende 17 grandes objetivos, com 169 submetas e mais de 200 indicadores, para que as organizações, principalmente, então, o segundo setor, a sociedade civil organizada, governos, o terceiro setor, enfim, a sociedade como um todo, possa cumprir com essas metas para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva, mais sustentável e equitativa até 2030. Um ponto importante para ressaltar aqui é que, caso a organização de vocês ainda não tenha uma priorização de alguns desses ODS, a gente tem algumas ferramentas que podem apoiar vocês a priorizarem quais seriam os ODS mais importantes, dado a atuação da organização na qual vocês estão. Então, seja vocês trabalharem, por exemplo, com o ODS de parcerias e implementação, então, pensando numa organização que vai trabalhar com diferentes stakeholders, ou trabalhar com outro tipo de ODS, sendo uma organização não empresarial, sem fins lucrativos, que está mais ligada a combate à fome, mais ligada a mudanças climáticas, e assim por diante. E se é uma organização que trabalha junto com o setor privado, numa associação de negócios, por exemplo, entender quais são
os ODSs, que estão mais aderentes a essa associação de negócios da qual você faz parte. Então, o que essa associação de empresas busca em relação ao desenvolvimento sustentável, na qual você, como organização não empresarial, como associação de negócio, pode buscar mais informação, mais conteúdo e levar aos seus associados e apoiar eles nessa jornada em sustentabilidade. Então, esse trabalho em duas frentes, tanto o trabalho da porta para dentro, como também o trabalho da porta para fora, engajando outras organizações, principalmente empresas, nessa temática. Então, quando a gente fala de COI, que é a comunicação de engajamento aqui voltada às não empresariais, ela é baseada nos 10 princípios e nos ODS, como eu mencionei. E aqui estão os pontos mais importantes com relação à COI, a comunicação de engajamento. Então, o primeiro ponto é que ela deve ser enviada uma vez a cada 2 anos. Então, supondo que a minha organização entrar hoje, outubro de 2021, no Pacto, ela deve enviar um COI até outubro de 23. Então, ela tem 2 anos para elaborar um relatório que mostre qual que é a evolução que ela teve com relação às práticas ligadas aos 10 princípios, aos ODSs, e também o engajamento de stakeholders, então com mensuração de resultados. Então, basicamente, o quanto que eu estou fazendo eventos, palestras, engajando outras organizações ou outras empresas a fazerem parte do Pacto Global, por exemplo, avançarem na agenda de sustentabilidade, o quanto que eu estou avançando nessa agenda dos ODS, nas minhas operações da porta para dentro, ou na minha atividade fim, eu sendo uma organização do terceiro setor que tem como causa desigualdade. Então, eu vou buscar ODSs que tenham a ver com desigualdade e vou trabalhar essa causa. E aí eu vou poder mostrar na minha comunicação de engajamento como eu avancei nesse ODS, com indicadores. Então, como que em 2 anos eu fiz práticas que melhoraram alguns indicadores de desigualdade com aquele público, com aquelas pessoas, organizações, aquela região, e assim por diante. Então, a gente bate muito na tecla que a organização precisa de indicadores, até para a gente entender o quanto que ela, de fato, avançou, teve práticas que trouxeram avanço ou não nos últimos 2 anos, tá? Então, aqui, pessoal, são 2 anos para fazer o envio do COI, então é bastante tempo. Porém, o mais importante do que isso é a organização, porque como é muito tempo, 2 anos, bastante tempo, a organização ela pode colocar aquilo muito para frente. Então, eu recebo muito e-mail de organizações não empresariais que estão com dificuldade de envio do COI, porque durante esses 2 anos elas não fizeram nenhum trabalho de acompanhamento dessas práticas. E quando eu falo acompanhamento, não precisa ser nada muito robusto. Preciso acompanhar 100% dos indicadores das minhas práticas, etc. Claro que o ideal é isso. Porém, se a organização não tiver recurso para mensuração de indicadores, não tem problema enviar alguns indicadores principais que a sua organização tem com relação à sua operação, ao seu propósito, ao seu modelo de negócio e assim por diante, tá? Então, esses são pontos importantes com relação ao COI. Lembrando que ele pode ser enviado em qualquer idioma, então pode ser enviado em português, inglês ou em outro idioma. Não tem diferenciação de níveis. Então, diferente do COP, que tem o nível ativo, avançado, básico, no qual a gente não tem uma diferenciação de nível de engajamento dessas organizações. A submissão é feita exclusivamente online, então não precisam enviar para o meu e-mail, pode ser feita online, e a gente vai ter o passo a passo depois no final da apresentação que mostra isso, e os relatórios ficam públicos no site do Pacto, então no perfil da organização de vocês. Aqui eu queria saber se tem alguma dúvida por enquanto, eu vi que não tem nenhuma pergunta no chat, mas queria saber se tem alguma dúvida com relação à periodicidade, aos componentes que envolvem uma COI. O Leonardo falou que está tranquilo. Perfeito. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem no chat, tá, pessoal, por favor. Então, e mais adiante a gente vai falar
sobre os requisitos da COI, mas, de novo, entendam que é a cada 2 anos, porém, façam um cronograma reverso. Então, de entender, por exemplo, anualmente, ou semestralmente, fazer uma reunião de resultados com esses indicadores, até para começar a ter essa cultura de mensurar esses indicadores e trazer eles para o dia a dia da organização de vocês, para o dia a dia do negócio, né, da operação. Então, por exemplo, no último ano a gente apoiou X organizações a melhorarem as práticas de sustentabilidade, porque faz parte do projeto que a gente tem enquanto associação de negócios. No último ano a gente apoiou X milhares de famílias com a nossa ONG, enfim, com a nossa fundação, em tais práticas atreladas à Fome Zero. Então, sempre ter esse tipo de mensuração é importante, até para entender se as ações elas estão de acordo, ano a ano, a um avanço. Então, a minha organização está avançando em apoiar cada vez mais pessoas ou organizações ano a ano. Então, isso a mensuração é importante, é o que a gente cobra, tá? E aí o prazo para o próximo envio da COI de vocês está no perfil da organização da qual vocês fazem parte. Então, entrando no site do Pacto, colocando o nome da organização de vocês, vai estar lá a próxima data de envio do COI. Então, lembrando que a submissão da COI é obrigatória para a continuidade no Pacto Global. Então, se a empresa ela não faz o envio da COI, ela vai ficar com o status de sem comunicação. E isso é bem crítico, porque uma organização que está no status de sem comunicação, ela não vai ser priorizada, por exemplo, para participação em algum evento, ou em alguma oportunidade que a gente considere relevante naquele setor ou para aquela organização. A gente sempre vai priorizar organizações que estejam com o envio da COI ativo, que enviaram nesse período de 2 anos. É importante mencionar que, se vocês ficarem com o status de sem comunicação, ele tem uma validade de 1 ano. Então, se a empresa entra em outubro de 21 no pacto, ela tem até outubro de 23 para enviar a comunicação de engajamento. Se ela não envia, ela pode ficar até 1 ano com esse status de sem comunicação. Então, ela teria até outubro de 24, no máximo, para enviar um relatório que contemple esses 3 anos de atividade. E se ela não enviar esse relatório depois desse 1 ano, após o status de sem comunicação, aí ela é automaticamente desligada do pacto. Então, aqui, gente, é um ponto muito, muito importante, muitas organizações não empresariais colocam como ponto de contato uma pessoa, somente. E, às vezes, essa uma pessoa sai daquela organização, até porque a gente está falando de algumas organizações não empresariais que têm uma rotatividade mais alta. Se ela sai daquela organização, ela não vai receber as newsletters, não vai receber atualizações, ela não vai receber também o e-mail automático que a gente manda, e através da minha caixa também, de envio da COI. Então, eu sempre mando, com uma determinada periodicidade, lembretes para que vocês enviem a comunicação de engajamento. Então, 90 dias antes do vencimento dela, 45 dias, 30 dias, 1 semana e 1 dia. Então, se vocês não atualizam a base de contatos no site, esses e-mails voltam para mim e eu fico sem nenhum contato com aquela organização. Então, eu reforço aqui o ponto de vocês sempre atualizarem a base de contatos no próprio perfil de vocês, com pelo menos 2 a 3 contatos para receberem as newsletters do Pacto, para serem também pontos de contato, para que, se um contato sai da organização, a gente tem outros pontos focais para apoiar a gente ter essa conexão junto ao Pacto. Então, esse é um outro ponto importante. Se vocês tiverem qualquer dúvida para fazer isso, depois me escrevam por e-mail, qualquer dúvida relacionada ao Pacto, meus contatos vão estar no final da apresentação. Então, a gente falou sobre que a COI ela é enviada uma vez a cada 2 anos, que ela deve ter menções ao avanço em práticas em sustentabilidade, ODS, os 10 princípios, etc. E também práticas relacionadas ao engajamento com outros públicos de interesse. Se, por um acaso, a organização de vocês precisar de uma extensão de prazo para enviar a comunicação de engajamento por qualquer motivo, vocês podem fazer uma extensão de até 90 dias, que a gente chama dessa Grace Letter. Então, entrando no perfil de vocês,
no site do Pacto, vocês vão ter essa tela, que aqui está comunicação de progresso, que é a copy, mas serve para COI também. E aí vocês colocam um Grace Letter. E aí vocês podem fazer o envio de uma Grace Letter e ela vai dar uma extensão de até 90 dias para vocês enviarem a comunicação de engajamento. E aí basta colocar um motivo pelo qual vocês precisam dessa extensão. Pode ser qualquer motivo. É, imprevisto na elaboração do relatório, uma pessoa saiu da equipe, enfim, qualquer motivo é válido para essa extensão de prazo. E aqui a gente traz os elementos que devem ter numa comunicação de engajamento. Então, tem que ter a reafirmação do compromisso do mais alto cargo da organização, reafirmando os compromissos junto ao Pacto Global, aos 10 princípios, aos ODS, etc. Uma frase, não precisa ser uma carta como aquela que vocês assinaram para fazer parte do pacto, pode ser somente uma frase reafirmando esse compromisso, engajamento junto ao Pacto Global. O avanço com relação a práticas que envolvam os 10 grandes princípios do pacto, os ODS, sustentabilidade, assim por diante, e principalmente o engajamento. Então, aqui a gente traz também um elemento que é como que essa organização não empresarial está engajando também outras empresas ou outros atores a poderem fazer parte do pacto, a se engajarem nas temáticas que envolvem sustentabilidade. Então, por isso que ela se chama comunicação de engajamento. Então, como que ela engaja, por exemplo, uma faculdade engaja seus estudantes na temática dos ODS? Como que uma associação de comércio empresarial engaja as suas empresas associadas a conhecerem mais o trabalho do Pacto Global ou trabalhos que envolvam sustentabilidade? Como que até uma organização, uma ONG, trabalha engajando empresas também na sua causa. Então, como que esses diferentes tipos de organizações não empresariais engajam seus públicos de maior interesse e de maior prioridade na temática envolvendo os ODS, os 10 princípios, sustentabilidade, Pacto Global e assim por diante. Então, por isso que essa comunicação se chama comunicação de engajamento. E o mais importante de tudo é a mensuração de resultados. Então, todo relatório ele deve conter que atividades foram feitas, do quantas atividades foram feitas. Então, por exemplo, a gente fez 10 palestras para 10 grupos empresariais sobre práticas de sustentabilidade em pequenos negócios, né? Pensando aqui numa associação. A minha organização apoiou milhares de pessoas no combate à fome zero, enfim. A mensuração de resultados ela tem que vir, de novo, para que a própria organização tenha um relatório de atividades. E aí, pensando numa questão até de donantes, patrocínio, etc., é importante ela ter isso. Então, quando eu trago essas questões de mensuração de resultados, tanto para a empresa quanto para não empresariais, parece muito chato, entre aspas, no primeiro momento, mas isso é importante até para comunicar para os públicos de interesse dessa organização como ela está desenvolvendo o trabalho dela, como que ela está avançando com relação aos principais indicadores da sua estratégia, do seu propósito, da sua história, assim por diante, para que cada vez mais organizações e pessoas possam se engajar nessa causa. A gente tem alguns guias também, que os hiperlinks vão estar aqui na apresentação, que depois vai ser enviada para vocês junto com a gravação. Então, a gente tem aqui uma publicação que explica como integrar ODS na estratégia do negócio. Então, como que eu integro os principais ODS, que são mais principais a estratégia de negócio, e não dizer somente que eu integro 17 ODS à minha estratégia de negócio, né? Como que eu integro o ODS ao relatório corporativo, e aqui para organizações que têm uma relação com investidores, donantes, enfim, para esse tipo de público, como que eu entendo as necessidades desse tipo de público vinculado aos ODS, por exemplo. Então, são alguns relatórios que vocês têm acesso, é só fazer o download depois. E aqui nesse slide, eu trago alguns pontos também bem importantes com relação ao propósito de um relatório. Mas antes eu queria saber se tem alguma dúvida com relação aos elementos de um COI, se está tudo tranquilo por enquanto e a gente pode seguir.
Perfeito. Camila, eu vou ler sua pergunta. Você disse que está estruturando o COI da sua organização e você pegou os dados base solicitando no modelo fornecido pelo Word que a gente tem. Aí você levou a estrutura para um sistema que você utiliza para fazer os relatórios de vocês. Não tem nenhum problema aqui, Camila. Você pode utilizar a estrutura que for para elaborar um relatório. O ponto importante é que ele tem esses elementos, tá? Mas utilize a estrutura que vocês tiverem. Aquele Word, ele serve mais como um guia, um norte do que a gente espera dos elementos que tenham dentro de um COI, mas você pode utilizar o modelo que for para fazer o report. André, na apresentação vai ter o hiperlink, tá? E aí você vai ter acesso ao download desses relatórios. Érica, esse arquivo Word, ele está na parte de perguntas frequentes lá no site e também na pasta de boas-vindas. Se você não achar, eu te mando por e-mail, tá? Esse documento. Camila, pode enviar uma prévia, sim, antes de vocês submeterem também. Então, aqui, gente, sobre o relatório, né? Alguns pontos importantes. Principalmente nessa parte de desafios. Quando a gente fala de um relatório, ele basicamente é uma história que a empresa está contando com relação a o que ela fez nas práticas em sustentabilidade e engajamento de um ano para o outro. No caso de um COIA, a cada 2 anos. Nesse sentido, é, é importante que esse relatório ele crie correlações e conexões com a história, o propósito dessa organização, para que se tenha uma história para contar. Então, se a minha organização ela trabalha com alguma causa ou com algumas causas, é importante que as minhas ações tenham alguma relação direta ou indireta com essas causas. Porque se a minha operação ela afeta diretamente também alguma questão que é importante para o meu modelo de negócio, isso também faz parte dessa conexão direta ou indireta. Então, essas correlações, essa história que aquela organização quer contar com o seu relatório, é super importante. Então, que esse relatório ele conte uma história, tenha uma narrativa, para que, por exemplo, se a empresa ela for disponibilizar esse relatório no site, for fazer um webinar para explicar o relatório, for fazer uma reunião para explicar esse relatório, as atividades que foram realizadas, é importante ter essa história, é importante sinalizar por que a empresa está fazendo aquela atividade e por que não outras atividades. Então, é importante ter essas correlações diretas ou indiretas com alguns ODSs que são prioritários, aí com algumas submetas atreladas àqueles ODSs que são mais prioritários, e assim por diante. E aí, de novo, que isso dialogue com a identidade da organização. Então, se eu tenho uma identidade, tenho uma história, tenho um propósito, tenho algumas causas, é mais interessante que eu faça projetos que tenham algum tipo de conexão com esses elementos. E não eu fazer práticas que não tenham nenhuma correlação e que depois eu vá ter algum questionamento por parte de alguns stakeholders que vão me perguntar por que eu estou fazendo isso se não tem nada a ver com o meu modelo de negócio, com a minha história e assim por diante. Aí, responder de forma concreta as metodologias, aí caso a organização utilize alguma metodologia de mercado para reportar as práticas de sustentabilidade, utilizar isso de maneira adequada. E um ponto importante também é comunicar os desafios, temas críticos e metas. Então, idealmente, não somente colocar o que eu fiz nos últimos 2 anos, mas por que eu fiz, o que eu consegui avançar, o que eu não consegui avançar e para os próximos 2, 3, 5 anos o que eu quero cumprir. Então, esses são pontos muito importantes, porque aí, de novo, eu conto a história. Essa é a minha organização, esses pontos são importantes para a minha organização por conta desses aspectos que conversam com a minha história. Eu fiz essas determinadas práticas, avancei de maneira concreta com esses indicadores nessas práticas, e para os próximos anos a gente quer isso, a gente tem esse sonho, a gente tem esse objetivo, a gente tem esse propósito enquanto organização. Então, é importante que o relatório conte esse tipo de história, né, idealmente. Então, é para isso que serve o relatório. De fato, ele vai relatar. Então, mais do que ser uma obrigatoriedade, encarem ele como uma oportunidade de começar a incorporar uma cultura de consolidação desses indicadores,
uma cultura de contar essa história, de relatar esse progresso para os principais interessados da sua organização e assim por diante. Aqui a gente tem algumas telas que mostram a submissão do COI. Como eu mencionei, essa apresentação vai estar disponível para vocês, e todo o passo a passo também. Quando vocês entram no perfil de vocês, vocês vão ter essa aba que vai ter contatos aqui. Então, de novo, eu reforço o ponto de vocês atualizarem a base de contatos com outras pessoas que também devem ter algum tipo de engajamento com o pacto. Aí, a gente vai ter a aba de COI. Aí, aqui, teriam outros COIs caso essa organização tivesse enviado outras comunicações de engajamento. Aí, você clica em nova comunicação de engajamento. Aí, como eu mencionei, o COI ele não tem os níveis de ativo, avançado que o COP tem. Então, só vai ter aqui submissão de COI. Aí você coloca aqui o PDF a ser enviado. E ele vai ter algumas perguntas com relação ao COI. Então, se ele é um documento isolado, né, ou se ele é parte de um relatório financeiro, enfim, qual que é o período de apuração do COI? Isso é um ponto muito importante também, porque a gente não pode ter gaps no período de apuração entre COIs. Então, por exemplo, eu não posso enviar um COI que contemple os últimos 2 anos, aí eu fico um ano sem enviar o COI, aí no próximo ano que eu envio, ele vai ficar sem esse ano de apuração. É sempre importante que tenha essa apuração bianual. Ou anual também, caso a empresa queira enviar anualmente um relatório. Aí ele vai perguntar se o COI contém aquela frase, aquela fala do CEO se comprometendo ao Pacto Global. Aqui, quais foram as ações que essa organização teve para apoiar o engajamento junto ao Pacto Global. Então, ele comenta, por exemplo, ações que apoiaram o Pacto Global e suas iniciativas. A gente engajou membros em ações coletivas, esforços relacionados ao Pacto Global, para que, de fato, como que essa organização engajou outros stakeholders ou se engajou também para apoiar o próprio trabalho do Pacto Global. Aí aqui tem os indicadores e aqui como que você compartilha o COI com seus públicos de interesse. Aí você submete, então você ali submete your COI, escolhe o arquivo em formato PDF, o idioma, pode ser em português, então clicando aqui vai ter opção em português, e aí você submete. Então esse é o processo de envio do COI. E aí, por fim, finalizando a apresentação, a gente tem a questão do logo. Hoje, quando uma empresa, uma organização, ela entra no Pacto Global, a gente tem alguns modelos de comunicação que ela pode utilizar na entrada dela ao Pacto, com esse logo aqui. Porém, após a entrada dela na organização, o único logo que ela pode utilizar após essa entrada é esse logo chamado We Support Network Brasil. Esse logo We Support ele está disponível somente para as organizações que têm um COP ou COI ativo, ou seja, que fizeram o envio de um COP ou de um COI. E aí, nesse sentido, esse logo do We Support ele é permitido somente em meios de comunicação ou materiais que dizem respeito à promoção dos princípios do Pacto Global. Então, quando a gente fala dos princípios do Pacto Global, qualquer comunicação que diz respeito à sustentabilidade, aos princípios do Pacto Global e etc., podem utilizar esse logo do We Support, os seus relatórios, site institucional, numa parte relacionada a organizações, instituições que vocês são associados e assim por diante. Agora, o que não pode é utilizar em produtos ou serviços, porque não é um selo para uma certificação e tudo mais. Não pode assinatura de e-mails, não pode numa apresentação institucional daquela organização, enfim, para vender esse serviço ou um produto, e assim por diante. Então, esses são pontos importantes. E que toda aprovação desse selo, ela só deve ser feita via sistema. Então, entrando no perfil da organização, no perfil de vocês, vai ter lá uma parte chamada Logo Request. Nessa parte, vocês podem fazer o requerimento de uso do logo no site, numa apresentação que diz respeito somente a práticas de sustentabilidade, aos 10 princípios,
e assim por diante. Pelo Brasil, a gente não faz nenhuma aprovação de logo. Então, tudo tem que ser submetido pelo sistema. E aí, em até 3 dias, o global dá um retorno sobre a utilização desse logo por parte da empresa. Então, é importante que tudo seja feito via sistema, mas claro que qualquer dúvida, eu e a Núbia, que é do time de comunicação, a gente está à disposição para responder essas dúvidas para vocês. Então, gente, finalizando a apresentação, esses são os contatos, caso vocês tenham qualquer dúvida relacionada ao COI. Eu tenho o meu contato, tenho o contato da Marina, está à disposição aqui pelo e-mail de contato. Então, qualquer dúvida relacionada à COI, a gente está totalmente à disposição de vocês. E eu, como parte do time de engajamento, qualquer dúvida relacionada às plataformas de ação, a eventos, a treinamentos, enfim, qualquer questão relacionada ao pacto, podem me escrever com qualquer dúvida, qualquer inquietação, qualquer feedback, podem me escrever, e aí eu fico à disposição para avançar com qualquer próximo passo que vocês precisarem. E aí eu vou parar de compartilhar, e começar a ler as perguntas aqui, gente. Também saber se tem alguma outra dúvida, alguma outra questão.